Está no ar a edição número 21 do Livrescast, o podcast do Livres. Como defender o meio ambiente e a liberdade ao mesmo tempo? Este será o nosso assunto de hoje com o deputado estadual eleito por Alagoas e ex-secretário de Meio Ambiente da capital, Davi Maia. Eu sou Mano Ferreira. Vitor Naia, não Maia. Quase primos. E estamos aqui recebendo Davi Maia. Seja muito bem-vindo ao Livrescast, Davi. Eu que agradeço a participação, o convite. Estou muito honrado e orgulhoso de estar aqui com vocês. Maravilha. Para dar o pontapé, diga suas redes sociais para o pessoal acompanhar. @Davi Maia no Instagram, no Facebook, no Instagram Davi Maia Lima, no Facebook Davi Maia, no Twitter Davi Maia Lima. Muito bom. Davi Maia é formado em gestão pública, foi secretário de Meio Ambiente da capital alagoana, presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de Maceió e superintendente de limpeza urbana também da capital, responsável pela implantação do programa de coleta seletiva do município. Atuou na Eita, eu não vou falar esse nome. Nordeste Reforestation and Education, uma ONG de proteção ambiental de Genebra. É muito chique, né? É, muito chique, mas ela começou na minha cidade, então começou em Quebrangulo, Alagoas, um lugar, a melhor cidade do Brasil. Vocês precisam conhecer. Muito bom, mas o currículo já indica que você é um ambientalista liberal. Como é que é isso? Bem, sou liberal desde os 16 anos e me descobri ambientalista um pouco mais tarde. Não brincando. 16 anos? Desde os 16. Então você entrou na faculdade já querendo te expulsarem de lá? Não, no colégio, na verdade. No colégio ainda, já, né? Brigando com os professores de história, em que ano é geografia. isso, mais ou menos? Eu fiz muito isso. Muito. E defendendo o Plano Real. Oh, nossa. Foi tipo 90 e... Não, 98. Eu sou de 86, então 97, 98... por aí, brigando com os professores, porque simplesmente eu achava que a matriz econômica da época, era a época do FHC, era correta e era... E deu no que deu, né? E era o que o Brasil necessitava. E até o Lula você sabe que seguiu, né? O efeito imediato do Plano Real é a maior redução de pobreza da história do Brasil. Da história... E tem um dado que compara com a história da humanidade. Então, assim, eu acho que quando você faz política econômica séria, sem pensar no patrimonialismo, nem pensar no nacionalismo, quando você está pensando mesmo no Brasil e no povo, eu acho que a gente consegue o que o Plano Real conseguiu e que muitas conquistas depois do Plano Real vieram graças a essa estabilidade e a você poder discutir seriamente as coisas sem uma hiperinflação ou sem um poder de negociação. E depois de muitos anos como liberal, você se descobriu um ambientalista. Aí eu tinha uma história, essa ONG, a Nordeste, eu vou falar um pouquinho. Eu sou de Quebrangulo. Em qual região de Alagoas? Ela fica vizinho a Palmeira dos Índios. Foi a cidade que o grande escritor Graciliano Ramos nasceu. Ele nasceu em Quebrangulo, mas foi prefeito de Palmeira, então pouca gente sabe. É uma cidade pequena, com 12 mil habitantes. E lá na década de 80, uma ornitóloga suíça chamada Anita Studer descobriu que tinha um pássaro que estava acabando, que ela foi estudar lá em um museu em Genebra, que é o Anumará Preto, e que ele era muito endêmico dessa área do Nordeste. E terminou em Quebrangulo para estudar o pássaro. Quando chegou lá, ela descobriu que o problema não era o pássaro, o problema era a Mata Atlântica, que estava diminuindo, e mano é do Nordeste, sabe a importância que como reduziram as matas atlânticas em todo o Nordeste, especialmente pela expansão canavieira. Sim. E ela chamou... Cana-de-açúcar desde o tempo da colônia, né? Exatamente. 16 ainda, né? Desmatou grande parte da Mata Atlântica. A chamada Zona da Mata do Nordeste, ela é quase toda que vem depois do canavial, litoral, né? Isso. Inicia no litoral. Já inicia no litoral. Já inicia no litoral. É como se fosse, por exemplo, em Pernambuco, Caruaru. Não, Caruaru é Agreste. E o que seria alguma cidade? Zona da Mata é toda a região. Paulista, por exemplo, norte. Paulista, onde tem um estádio, São Lourenço da Mata, Nazaré da Mata, Logo toda a região. É que a gente chama região da Mata região mesmo. Da Mata. E tem Mata Sul, Mata Norte, e aí vai.
conheço um pouco sou vizinho. Somos vizinhos. Inclusive... E se odeiam? Não, Não, diga de isso forma não. alguma. Inclusive... Pernambuco do Sul. Vamos voltar pro assunto sério. Inclusive, a Rebio de Pedra Talhada, a reserva de Pedra Talhada, começa em Alagoas e termina em Lagoa do Ouro, Correntes, que são cidades pernambucanas. E essa ornitóloga, então, começou a brigar pela proteção. Meu pai, naquela época novo ainda, também se juntou a ela e começaram a lutar e primeiro defenderam, criaram a reserva estadual, depois ela virou uma reserva federal. E hoje eu sou contra a lei que meu pai defendeu naquela época, porque ela ficou muito restrita e o desenvolvimento sustentável da reserva, você não consegue hoje explorar ela turisticamente, por exemplo. Ela só é para fins de pesquisa e proteção. Ela é uma reserva estatal. Porque também tem o tipo de reserva privada. Tem né? a RPPN, Sim. reserva particular. Inclusive, o Estado se apropriou e não indenizou ninguém. Maravilha. Ninguém. Que novidade. Só uma família foi indenizada e o resto simplesmente tomaram conta. E hoje você... Uma família de amigos do governador. E hoje simplesmente... Não, do governador não. Nesse caso eu tinha que ser do presidente. Isso foi na época do Sarney. Sim. E hoje simplesmente você nem pode. Você é proprietário, é dono da terra. Você não pode utilizar ela nem para fins de preservação, se você quiser. Ou fins turísticos, ou desenvolvimento sustentável, extrativismo sustentável, o que quer que seja. É muito antiquada a legislação, né? Muito. E hoje é uma luta minha transformar a lei. Infelizmente é federal, mas eu vou brigar em Brasília para transformar a lei para que a cidade se aproveite da mata em pé. Essa é uma luta nossa, e aí a gente entra na parte liberal sustentável. E depois disso a gente começou, eu acompanhei essa luta do meu pai ainda muito pequeno, muito criança, mas aos 16 anos eu já era liberal e a Anitta me fez um convite para ir estagiar lá em Genebra. Como meu pai queria que eu tivesse uma experiência internacional, adorei. Que não fosse Recife, né? Uma experiência internacional que não fosse Recife. Mas Recife não é Brasil, Recife Recife eu sei. Aos poucos eu tô aprendendo aqui que é um negócio... Recife não é Brasil. É. Aí nós fomos, inclusive Recife é vizinho ao Rio de Janeiro, viu? Vizinho ao Rio de Janeiro. Não, isso não. Inclusive nós fomos eu fui a Genebra e tive uma experiência de vida brilhante. É um país, a Suíça... Ficou quanto tempo lá? 6 meses. 6 meses. A Suíça é um país, assim, dinâmico, onde todas as culturas estão reunidas, onde todo mundo se dá bem e liberal, meu irmão. É, um país com 4 línguas oficiais. Com 4 línguas oficiais e todo mundo fala inglês cheio de imigrante. Cheio de imigrantes. Convivência de diversidade. Pacífica. Inclusive, ele é desenvolvido pelos imigrantes. Se fosse esperado do suíço... Português, rapaz. Muito português, rapaz. Demais, a colônia portuguesa. Aí eu trabalhava, só falar para chegar nos portugueses, eu trabalhava de manhã na associação, estagiava na associação. À tarde eu estudava francês, mas francês é tremalado, é muito ruim. E à noite trabalhava num restaurante de um português com um quebrangulense, um brasileiro da minha cidade. Caramba, que foi para lá há muito tempo. E eu trabalhava limpando o chão, cortando batata, essas coisas, com Burkina Faso, cara de Burkina. Que foi assim um grande aprendizado, onde eu realmente conheci integração social e o cozinheiro era português, a garçonete era francesa. Parecia que eu vivia na ONU, sabe? Mas aí eu volto para o Brasil e defino que essa seria uma bandeira minha que eu iria carregar, defender o meio ambiente, porque lá na Nordeste eles têm ações. Começou em Quebrangulo, por conta da Rebio, mas hoje ele tem ações em várias partes do Brasil e em Cabo Verde, na Angola, no Moçambique, em outras áreas também. E assim, sempre procurando desenvolvimento sustentável, seja com apicultores, seja com reflorestamento, seja com pequenas agriculturas envolvendo a Mata Atlântica, envolvendo a floresta, no caso da Amazônia. E eu vi que dá para ser liberal e dá para ser ambientalista. E quando eu tive a oportunidade de ser secretário de meio ambiente, eu digo, pronto, agora eu vou provar que a minha teoria estava correta. E como é que foi isso na prática? Entrar na gestão pública e qual foi o principal desafio? Mano, eu casei muito cedo. Casei com 18 anos. Estou casado até hoje. E minha esposa rapaz tá de aqui acompanhando. decisões.
E eu sempre tive envolvido com o poder público. Trabalhei em Brasília, depois eu volto para Maceió e coloco um escritório de consultoria para municípios. Eu prestava serviço ao poder público. Até porque essa é uma questão de difícil compreensão. As máquinas estão inchadas, sem poder de contratação e às vezes com pouco técnicos. Você tem muito serviço braçal, muita gente fazendo serviço braçal e poucos técnicos dos municípios, especialmente em Alagoas. E eu vi esse nicho de mercado, coloquei um escritório de consultoria. E a deficiência técnica nos municípios do Nordeste faz muito mal às cidades. Muito mal. É impressionante. Você não tem planejamento, você não sabe iniciar. E você vender planejamento para os municípios do Nordeste, às vezes, porque você tem tantas prioridades, tá faltando tudo. Então, às vezes você fala em planejamento, cara, não tenho dinheiro para pagar a saúde, eu vou pagar para fazer um plano de quer que seja. E aí eu tive o convite para ocupar a Secretaria de Meio Ambiente por conta dessa minha luta na cidade de Maceió. Uhum. E era muito interessante, porque eu sou liberal da essência. E você chegar num poder público e querer cobrar a lei, e o cara dizer, pô, você até ontem defendia menos lei, hoje você está defendendo um Estado pesado aqui nas minhas costas, especialmente os comerciantes. Eu dizia, ó, eu não sou um anarco, eu não estou defendendo aqui o fim da regulamentação. Agora, um dos problemas que eu sempre vivenciei na cidade que eu morava, que é Maceió, era a poluição. E como Maceió tem uma rede de saneamento muito baixa, Por exemplo, Maceió tem um pouco mais de 1 milhão de habitantes, né? mais de 1 milhão de habitantes. Quantos por cento tem acesso? 19% só tem coleta de esgoto. É um negócio... Coleta não, tô falando de tratamento. Sim, é só coleta. É só Tratamento coleta. baixo ainda mais. Tratamento baixo aí é um dado que eu vivo brigando com a Companhia de Saneamento do Estado. E devem ser só aquelas regiões próximas à costa. Na costa você tem uma região que é a gente chama que é o bairro do Benedito Bentes, como ele foi um bairro construído já depois da entre a década de... Ele tem 30 anos, então entre a década de 80 e de 90, ele foi construído com saneamento, sendo que existia a rede, existia a cobrança ao povo, mas sendo que o sistema de tratamento não existia. Então o que era que ele fazia? Juntava todo o esgoto do bairro, que é o maior bairro hoje da cidade, e é bem afastado, é perto do aeroporto. Ele juntava todo o bairro, joga num riacho, e o riacho deságua onde? No mar. Como todo rio e corre para o mar. Então toda a poluição desse bairro ele só fazia drenar para o mar. Ele só tirava o esgoto da porta das pessoas. E cobra caro por isso. Então, inclusive, eu abri uma parênteses, eu entrei na justiça e derrubei a taxa de esgoto desse bairro, mostrando na justiça que não dá para pagar a taxa de esgoto quando seu esgoto não é tratado. E eles ainda tiveram uma justificativa, disseram tecnicamente isso, viu? Os engenheiros lá que me amam. Um abraço, pessoal do sindicato. Ah, é sindicato? Eles novidade. disseram, não, saneamento não é só o tratamento. Saneamento é coleta, transporte e tratamento. Você está pagando pela coleta e pelo transporte. Tiveram a ousadia de dizer isso e brigam por isso, viu? E brigam por isso. E aí eu entrei na justiça ainda como secretário de Meio Ambiente. Mas, sim, então, por exemplo, os grandes redes varejistas tinham que ter como você não tem a rede na sua porta, você tem que ter uma estação de tratamento autônoma. Isso é um mal pesado, porque você começa a ter várias redes e elas não funcionam. Várias pequenas centrais de tratamento de esgoto. E elas não funcionam, a verdade é essa, especialmente em condomínios, em prédios. E aí eles descartavam isso literalmente num córrego. E era num bairro que eu morei a minha infância toda, chamado lá de Gruta de Lourdes. Interessante que esse córrego despejava numa grota. Maceió, para quem não conhece, não tem favela, não tem morro. Todas as conurbações, as conhecidas favelas de Maceió são para dentro, que são nas grotas. Então, muitas vezes você passa em Maceió não tem favela, não é porque você não está vendo, ela é para baixo. E aí eles despejavam na favela, chamada Favela do Ouro Preto, Grota do Ouro Preto. E eu conhecia esse problema de pequeno. Você sentia o cheiro. Uhum. E aí, quando eu virei secretário do Meio Ambiente, eu digo, aquele é meu primeiro alvo. E fui lá e comprovei com análises de laboratório que realmente eles estavam poluindo aquele córrego e poluindo a cidade. E era muito. Imagine Pode falar o nome da empresa aqui? Pode. O Walmart, o Extra, grandes supermercados que despejavam todo o seu
Dejeto. do seu dejeto no córrego. Aí, em um belo dia, eu fiz uma grande ação e interditei esses supermercados. E aí eu comecei a levar pau da iniciativa privada. Pô, você está atrapalhando um grande conservador, mais um liberal, não sei se vocês conhecem, Luiz Vilar. Conheço. O que eu apanhava do Luiz, né? Na rádio, meu amigo. Mandar um abraço pro Luiz, com certeza ele deve estar assistindo. O Luiz é um jornalista conservador super famoso lá em Alagoas. É. Vou pesquisar depois. Pode ler. Conservador ou reacionário? Não. Conservador. Conservador. Às vezes ele quer ser reaça, né, Luiz? Mas conservador e liberal. Se hoje eu sou mais liberal é por conta do Luiz. Muito inteligente, por sinal. E aí eu fui, interditei os supermercados. Eu disse, ó, não aceito. Você pode trazer a iniciativa privada, mas você não pode agredir o meio ambiente. E aí é onde entrou o grande X da questão. Multas altas. 1 milhão, 800 mil, 750 mil. Muito altas. Sendo o que é que eu fiz? Digo, não vou botar mais dinheiro aqui, eu não vou incentivar a burocracia. Chamei os poluidores e disseram, ó, meu amigo, essas são aqui as prioridades do município. Lá a Secretaria do Meio Ambiente é responsável pelas áreas verdes, praças, parques, jardins. Eu quero que você reforme uma praça, uma área verde que eu tenho dentro da grota, dentro da favela. O empresário tomou um susto, porque ele não estava pagando nada ao município. Eu fiz um orçamento, ó, eu tenho esse orçamento aqui. E todo orçamento público, de obras públicas, ele já é mais caro, pelo menos 30% do que uma obra privada. Porque você não sabe quando recebe, você não sabe quanto tempo aquela obra vai demorar, se o governo vai ter dinheiro para lhe pagar, se não vai. Então, quando a iniciativa privada contrata, para o cara já é mais barato. Sendo que ele estava em cima de um orçamento público. Ele já ia pagar menos, naturalmente, e muito mais rápido. A população vai receber em muito menos tempo. E assim a gente começou a implantar uma nova maneira. Aí foi aquele tipo de política de adotar a praça passava a ser adotada. A manutenção da praça era a responsabilidade da empresa. Isso. Legal. A construção, inclusive. Às vezes eram terrenos baldios. Às vezes eram antigos lixões até. E a empresa chega lá, constrói e mantém por um período de tempo e ainda faz a sua propaganda. Esse espaço é mantido... Muito mais inteligente. Muito mais inteligente, muito mais rápido, muito mais prático. Inclusive, teve uma do Atacadão. Grande rede, né? Grande rede de atacadista, que também tinha o mesmo problema. Ele tinha uma lagoa de esgoto, para não falar outro nome aqui. Ele tinha uma lagoa lá detrás do supermercado dele. Eu fui lá e comprovei em pior, no Tabuleiro dos Martins, que é onde está o grande lençol freático de Maceió. Nossa, de onde muita gente faz abastecimento, abastece água. E eu fui lá e interditei também o atacadão do mesmo jeito. E aí eu não troquei por obra. Eu troquei por um serviço que eu precisava de um robô para entrar dentro das tubulações dos grandes condomínios da Orla para mostrar quem estava fazendo ligação clandestina. E pro jet ski, caminhonete e tal. E tem um fato interessante que o gerente estava conversando em um bar. Maceió, como diz o meu amigo Luiz Vilar, um incesto coletivo, todo mundo é parente, todo mundo é amigo. Em Belo Horizonte o pessoal fala que é um fazendão, uma roça grande. Isso, né? E o gerente tava, rapaz, o superintendente, e a multa, ele pediu 2 jet skis. Aí uma pessoa escutou, que por sinal era o vice-prefeito, pensou que eu tava pedindo 2 jet skis, aí o cara dissubou pra liberar, mas era 2 jet skis pra fiscalização litorânea, que a cidade não tinha. A cidade não tinha rede, não tinha capacidade, não tinha nada. E aí a gente fez trocando por serviço e deu muito certo, inclusive lá, a obra de drenagem hoje das Línguas Negras foi mantido, está sendo executada, as bombas foram adquiridas com recursos dessas multas de atacadão. Porque aí eu peço o cara, meu irmão, é muito mais rápido, muito mais simples e libero a burocracia toda do município. Resultado, com isso a gente resolveu uma parte. Quando você mexe com saneamento, quando você começa a puxar, aí você vê que o problema é muito maior. Foi quando então eu conheci o problema da Companhia de Saneamento do Estado. Eu não sou engenheiro, mas venho de um escritório de projetos. Minha vida particular é essa. É planejamento. A cidade de Maceió nunca teve um plano de saneamento. Nunca teve investimento em saneamento. De cada R$1 que o maceioense paga na conta de água e esgoto, apenas 0,01 centavos é reinvestido é investido em investimento. Em investimento em saneamento. Sim. Em saneamento e água também. Só 0,01 centavo é investido. E uma coisa tão básica, né? O resto é para manter uma estatal que lá é paquidérmica.
E eu tive a ousadia de denunciar isso na rede de televisão. E apanhei muito por conta disso. Aí se juntou o sindicato. Se juntou Tem quanto tempo isso, mais ou menos? 2 anos. 2 anos que eu fui secretário do Meio Ambiente. Justamente em 2016, o PT caiu. Exatamente. E uma das suas grandes bandeiras até hoje é a privatização da companhia de saneamento. Eu nunca vi ninguém se eleger, especialmente no Nordeste, defendendo isso. Privatização. Quase que no Brasil. Agora tá começando a mudar, mas. Eu nunca vi, mas eu tomei essa ousadia. Eu digo não. Já tem ou não, né? Já tem ou não. Temos que privatizar. Você tem uma companhia... Não é a função do Estado, ponto. Quer dizer, o Estado Aí- pode regular e tal, eu mas... acho que o Você até pode Por pensar exemplo, que Maceió, é função quantas do Estado. prioridades também não existem antes? aí eu- Você até pode pensar que é função do Estado garantir esse saneamento. Claro Não- que não é. é um absurdo. Isso a gente Mas não discorda. então não é nem uma questão de função, é questão de incapacidade. Incapacidade É de isso. gerenciamento, incapacidade de isso, investimento. é Deixa eu isso. dizer só 3 dados para você. Nunca deu certo. É a mesma coisa os Correios, enfim. Mas os dados. Ela é a maior devedora da companhia elétrica do Estado. Deve 600 milhões a outra estatal. Aí sabe quem está garantindo o pagamento de uma empresa? O ICMS do Estado. O imposto estadual que tem que bancar a máquina que está garantindo que a empresa funcione para que forneça energia. 2. Ela deve ao fundo de pensão dos funcionários que continuaram durante esse período aumentando seus salários. Você tem uma empresa quebrada, devendo a Deus e o mundo, e os funcionários Que não aumentando. cumpre, Acima da inflação, Não, aposta. Que é isso? não cumpre a 20% do tratamento que devia ser integral. Exatamente. Continua Não tendo entrega o aumento de salário. serviço. Tem um lucro líquido em Maceió, na capital. No resto do estado não, mas na capital tem um lucro líquido de 9 milhões por mês, que ela subdivide com o estado e o resultado ela dá prejuízo. E outro fator. Cobra a terceira tarifa mais cara do Brasil. A gente está falando de Maceió, de Alagoas. Isso é a tarifa estadual. Um dos estados mais Os pobres, estados né? mais pobres. Junto com o Maranhão, uma das mais tarifas pobre. Maranhão e Piauí e Alagoas, a gente tá ali disputando, aí fica uma hora é tu, outra hora sou eu, a gente fica brigando ali no final do Campeonato na Brasileiro. zona de rebaixamento. Não, rebaixada a gente já foi há muito tempo. Então, Zona de acesso para a Série D. Acesso pra Série D. então a gente fica ali disputando. Entra no hall da CBF, Aí, né? aí Entra. simplesmente a Arsal, que é a agência que devia regular, que lá já existe uma agência reguladora. Mesmo sendo uma estatal monopolista, tem uma agência reguladora. Tem uma agência Ou seja, reguladora. é uma burocracia dobrada. É o Impressionante, Estado. cara. E qual é o presidente da Arsal que vai dizer que a casal que o governador manda não vai dar o aumento? Qual é a agência que vai dizer não? Eu mesmo reclamei quando secretário. Vocês não estão vendo que vocês estão poluindo? Polui o meio ambiente em Maceió, porque, como eu lhe mostrei no Benedito Bentes, ela despejava todo no mar sem tratamento. Não tem dinheiro para investimento, deve 1 bi ao fundo de funcionários, ao fundo de previdência própria. A previdência é um problema em todo lugar, né? Mas e é o próprio, isso é como se trazendo para interessante. o Brasil Petros, Previ, não sei o quê. Ela tem um dela que ela deve 1 bi. E onde é que vai pagar essa conta? Nunca. Aí o presidente lá da companhia vai para a televisão e faz: não, esse ano nós demos lucro de 4 milhões. Ó, Isso em relação, coisa, né? isso em relação ao Estado é o que? Nada, mas ela deve por quê? Porque ela pegou uma dívida de 600 milhões, parcelou a perder de vista, porque ela não paga a uma PPP que existe lá em Arapiraca, a PPP do Agreste, que foi quem resolveu o problema de água de Arapiraca, já é um exemplo. Então é uma companhia falida. E eu ganhei a eleição dizendo: temos que privatizar a companhia de saneamento. Quando eu era secretário de Maceió, tinha que defender os interesses de Maceió. Inclusive, entramos na justiça para que Maceió saísse, porque saneamento é uma concessão municipal, para que Maceió saísse derrubasse a a concessão. estatal é um estatal do Estado. E a estatal é do Estado. Então o município tem que conceder ao Estado que ele... Que é a empresa que vai explorar diz que aquele... ele explore o serviço. O município é quem concede. E simplesmente o juiz disse que a gente não podia sair. Ué, Como não? Porque você vai quebrar a companhia. Eu digo: a companhia já está quebrada. Não, mas tem uma função social da companhia. Eu digo: qual é a função social? Cobrar a terceira tarifa mais cara do Brasil. A gente só perde para 2 cidades no Rio Grande do Sul. Isso é dados, para quem quiser conhecer, do Instituto, um instituto muito sério, Instituto Trata Brasil, que fez um estudo das 100 maiores cidades do Brasil. E lá estamos nós, na posição gloriosa da 65ª pior empresa
de saneamento do Brasil. O Trata Brasil é o principal instituto de defesa de saneamento, Hoje né? É interessante que nós recebemos aqui associados e outras pessoas que vêm aqui do Livres, do Brasil inteiro, e parece que a causa é a mesma, né? Muda uma coisa ou outra, mas é impressionante. Você citou o Rio Grande do Sul agora, também o estado está completamente quebrado. Falido. E o corporativismo comendo solto, não querendo privatizar, Banrisul não pode acabar com o Banrisul, não sei o quê. Minas Gerais, a mesma coisa, o Romeu Zema vai pegar uma bomba que deve chegar na casa dos 30 bi. Eu rezo muito pela saúde mental do Zema. Viu? O Zema é um louco, eu acho. Eu acho também. Eu conheci ele, enfim, mas... Agora, queria entrar numa seara. Você se elegeu defendendo a privatização da companhia de saneamento, que é administrada pelo governo do estado, e o seu estado é administrado por Renan Filho do ilustre Renan Calheiros, que todos conhecem. Foi reeleito agora senador. Que foi reeleito agora senador, mas com menos votos que o nosso Rodrigo Cunha. Mas como é o clã Calheiros com as estatais? Como são as relações lá? Acho que quase todas iguais capitanias hereditárias, né? Eles controlam o estado como todo. Em Alagoas não tem nenhuma outra família pra dar um assim, balanço. O Maranhão tem Lago Sarney, assim. Alagoas tem Collor. Tem a família Collor de Mello e tal, mas o Collor hoje ele é muito restrito ao Senado. Ele se preocupa muito pouco com baixo clero, entre aspas. Ele se preocupa muito pouco. Ele está muito mais preocupado em ser senador, tipo, em fazer parte da Comissão de Relações Exteriores. Tipo Sérgio... Ele agora esteve na Síria, passou um mês na Síria, 15 dias na Olha Síria. Olha só, foi descobriu uma origem síria lá. Com Assad. E assim... Não sabia disso. Ele pouco influencia ou pouco se preocupa com as questões locais. Ele está muito mais preocupado com a questão nacional e de relações exteriores. Nós temos o Collor, ou nós temos o Renan Pai, e agora tem um novo momento que a gente está vivendo lá, não dessa eleição, já de algumas eleições. Começou com o Rui Palmeira, que hoje é prefeito de Maceió, que eu trabalhei muito para ser candidato a governador, mas que preferiu concluir o mandato, até uma atitude louvável. Sim. Você acha que ele teria chance para o governo? Acho. Se eu disser aqui que não, eu trabalhei. Quem mais trabalhou pro cara fui eu. Assim, até porque foi muito ruim pro Estado. Nós não tivemos embate pro governo. É ruim pra democracia. Mas isso foi no Brasil inteiro. Foi uma guerra cultural sem fim, né? Mas em Alagoas foi muito mais acentuado. Né? O Renan Filho era candidato único. Tanto é que ele ganhou com 70, 80, quando foi. Porque falta de opção de votar. Você não ia votar nele, era o meu problema. Um dia ele me perguntou, quando o Collor se lançou, depois o Collor renunciou à candidatura, ele me perguntou, você vai votar? Que eu me elegi na oposição, sou oposição na Assembleia. Aí ele me perguntou, quero ver se você vai votar em mim, no Basílio ou no Josan. Basílio era um cara do PSOL, o Josan é um engenheiro que foi do Livres. Foi do Livres, ficou no PSL. Ficou no PSL, mas assim, politicamente a nível de Estado, era inexpressivo. Então nós tivemos esse problema de não ter um adversário, e quando teve adversário, derrotamos, que foi o Rodrigo. O Rodrigo pro Senado derrotou. Então o Renan, ele é muito bom de xadrez, ele conseguiu resolver a eleição, Renan Pai. Ele conseguiu resolver a eleição. Na articulação de quem ia ser candidato. Impressionante como ele é habilidoso, né? Ele conseguiu resolver a eleição de Alagoas. Mantém o poder local. Muito antes. Ele não tá preso, não consigo entender. Muito antes da campanha. Já tava resolvido. Aí agora querem colocar o outro irmão, o Olavo, que é deputado estadual, como presidente da Assembleia. Essas famílias realmente sempre tem vários filhos que já pensam, né? Número 02, 03... Não, mas esse é irmão do Renan Pai, não é do filho, não. Não, mas mesmo assim, o avô lá... Mas é da família, né? Querendo colocar como presidente da Assembleia Legislativa. Eu já disse que não voto e votarei em qualquer outro candidato que não seja... Porque daqui a pouco bota uma cancela lá na divisa com Pernambuco, contra na de Sergipe, pronto, e a gente vira Alagoas... República dos Calheiros ou Alagoas de Murici, é complicado. Mas assim, foi uma eleição difícil para quem faz oposição. Tanto é que dos 27, só eu e o Bruno Toledo, da oposição, e para deputado federal se elegeu o Arthur Lira, o JHC e a Tereza Delma, 3 de 9. 3 de 9, E o Rodrigo no Senado. E o Rodrigo no Senado. E o Rodrigo é a nossa grande
esperança. Sim. O Rodrigo e tem também o João Henrique, que é o JHC, que apesar de ser do PSB, não é um comunista ou um socialista, ele tá ali muito mais ao centro. Inclusive agora Sim. está defendendo muito a questão do mercado de combustível, né? Do fim das concorrência. refinarias, né? Você vender o etanol direto no mercado. Ele é um cara muito ligado a essas causas, especialmente a causa da internet livre. O mandato dele é dedicado a isso. E ele foi o deputado federal mais votado do estado e percentualmente maior do Brasil. Teve só em Maceió 90 mil votos, é muito voto. Mas como lidar com esse desafio que você falou? Como fazer oposição numa casa em que você vai estar isolado, só tem mais um companheiro de oposição? Mano, mostrando ao povo. Comunicando. Falando. Não tem outra maneira. Eu sei que eu vou ser derrotado na maioria das votações. Eu sei que eu tô indo lá pra ser minoria. E assim, a gente que já foi minoria, os liberais foram minoria a vida toda, então a gente já tá acostumado com isso. Continua ainda, né? Continua ainda, mas hoje é uma minoria que é assim, Que é simples. enxergável. Estamos vendo, estamos nos vendo. Estamos nos vendo, pois é. E mostrar isso às pessoas. Por que Alagoas tem que ter a maior carga tributária do Nordeste? Por que eu tenho que carregar uma companhia estatal como essa nas costas? Fora outras que tem dentro do estado. Por que lá a gente tem uma coisa que só existe em Maceió, em Alagoas? FECOEP. Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza. É um imposto que é alagoano. Como se fosse uma jabuticabra nossa. Vamos combater a pobreza, deixando todo mundo um pouquinho mais pobre. Exatamente, tirando de todo mundo. Ele tarifa todo mundo, inclusive a conta de energia. Além da CIP, lá você ainda paga FECOEP, além de CMS, tem FECOEP. Na gasolina tem FECOEP. E o governador faz as políticas públicas dele toda com base nesse FECOEP. E vem cá, você está disposto a pagar isso, a tirar isso do seu bolso? E fora outras e mais outras problemáticas que temos lá. Lá é um estado muito concentrado, o poder é muito na mão do governador. É difícil, inclusive, você encontrar um prefeito. O fato de, por exemplo, Alagoas ter uma só metrópole, você acha que também contribui para isso, né? A metrópole ainda acho que é o campo de resistência. Aliás, era até isso que eu ia perguntar porque pra você. os menores municípios acabam totalmente dependentes dos repasses do governo estadual. Por exemplo, a Paraíba, que tem Campina Grande fazendo uma exposição histórica com João Pessoa, se isso não mas fortalece. Guardadas as proporções, Arapiraca hoje é uma cidade pujante, é 200 e quantos mil habitantes, é né? a capital do Agreste. Eu vi que vai ter voo agora para Recife, inclusive, da Azul, de Arapiraca. E assim, ela, além dela ser uma cidade muito pujante, ela concentra muito as cidades ao Um entorno. polo de serviço, né? Você tem uma boa saúde em Arapiraca, você tem bons serviços em Arapiraca, então todo mundo da região vai a Arapiraca. Ela já é uma cidade hoje também influenciadora no resultado. Tanto é que o nosso senador nasceu em Arapiraca. Ele é de Arapiraca. E ganhou com larga vantagem no município. Muito. Lá, 80% das pessoas que votaram pro Senado votaram nele. Isso é uma diferença, né? Seja pro lado bom, que é esse caso, ou pro lado ruim, né? Quando você vê que o candidato ganha com grande vantagem na cidade dele, isso quer dizer muita coisa, né? Igual o Zema ganhou em Araxá com 95%, 96%, né? Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, Davi. Essa não foi a primeira eleição onde que o Maceió vota diferente do interior, ou foi a primeira? Porque isso eu tô, assim, querendo levar um pouco pro âmbito federal. O Bolsonaro, Maceió foi uma das 5 capitais que ele ganhou. No Nordeste. Né? E ganhou no primeiro turno e no segundo, né? Deixa eu lhe dar um dado de Maceió. Vai, cara. Eu amo adoro Maceió. estatística. Né? Eu amo Maceió. Eu sou apaixonado pela cara. Inclusive, ontem Maceió fez 203 anos. Hoje é dia... Estamos gravando no dia 6 de dezembro. 6 de dezembro, no dia 5. Maceió fez 203 anos. Quero mandar aqui... Recente até. Meu abraço, minha gratidão, minha paixão pela minha capital, que é a mais bonita do Brasil. O PT, só a Dilma, agora na reeleição da Dilma, ganhou a eleição em Maceió. Olha. O PT nunca ganhou uma eleição em Maceió. Teotônio Vilela, imagino que deva... Teotônio era Tucano, se bem que o Teotônio né? perdeu a eleição para prefeito em Maceió. Mas Maceió é uma cidade, sempre foi uma cidade muito mais à direita do que à esquerda. Sempre. E isso não é questão, não, porque na periferia não. É uma cidade inteira. Curioso isso. O PT nunca se criou em Alagoas. O PT veio fazer um deputado federal em Alagoas quando os calheiros quiseram eleger. O PT em Alagoas, na verdade, é o Renan. Né? É o Renan.
PT O fajuto. PT é o Renan, o PC do B é o Renan. Não o PSOL que não é o Renan, mas o resto, e olha lá, viu? Se o Renan quiser O também. pessoal é federal de Alagoas e o par de frente, né? Então, o PT em Alagoas nunca teve vez. A esquerda em Maceió nunca se criou bem. Interessante. Isso é um dado histórico, assim, e eu não sei de onde vem, eu não sei. Porque eu lembro que quando a gente tava fazendo a transmissão apurando, eu ficava impressionado. Falei, caramba, Maceió parece uma ilha. Mas é. Mas E a diferença do Bolsonaro em Alagoas foi a diferença para o Haddad, foi a menor do Nordeste. É. Foi onde ele se saiu melhor no Nordeste, foi em Alagoas. exatamente. Ou seja, Serra, isso é um sintoma do enfraquecimento do Renan? eu acho que o Renan ganhou a eleição. Essa pergunta tinha que ser da chamada. Eu acho que o Renan ganhou a eleição porque não tinha adversário. Se você perguntar, repito, a gente estava falando Já aqui fora temos do ar. Davi 2022. Se você perguntar de 10 pessoas lá, 9 vão lhe dizer ao contrário. Mas eu acho que as pessoas não enxergam essa possibilidade. Por exemplo, o Alfredo Gaspar de Mendonça, que é o Procurador-Geral de Justiça, se ele fosse candidato, com certeza teríamos uma disputa grande. Se o Rui fosse candidato, com certeza. Se o próprio JHC topasse ser candidato ao governador, o problema é que ele teve uma expressiva votação, porque você não tem ninguém de outro lado. Você vai deixar de votar. Aí era a pergunta que o pessoal me fazia. Sim, você não vota nele, vota em quem? Eu digo, eu tô procurando. Passei a eleição toda procurando um candidato a defender. Só defendi o meu senador. Mas, o outro senador também, que era o Benedito de Lira. Mas você não tinha um adversário, não se apresentou um adversário com condições políticas, eleitorais, de derrotar o Renan. E isso era muito ruim. O Serra que você tava falando em 2010? Sim, 2002. O Serra ganhou primeira vez. O Serra ganhou do Brasil todo. O Lula ganhou o Brasil todo. O único estado que ele ganhou foi Alagoas. Verdade. O único. É. Até porque o Bolsa Família era muito forte. O Bolsa Família não, o Escola, né? Bolsa Escola. Foi implantado Os primeiro primeiros lá. programas do FHC que depois se juntaram. No Bolsa Família. Então, assim, Alagoas sempre foi um estado que o PT, graças a Deus, a gente já tem tanto mal que esse não foi um mal assim tão forte lá. Diferente de Pernambuco, onde o PT tem um eleitorado cativo muito grande. Muito grande, e o PSB foi pedir bênção, né? Foi pedir bênção, Foi. Inclusive, acabaram com a Marina Reis. A Marília Reis, exatamente. Marília Reis para o Paulo Câmara se eleger. Paulo Câmara. E assim. Campos Câmara, né? É a mesma coisa. É. Mas em Alagoas, não. Em Alagoas a situação é um pouco diferente. O PFL já foi muito forte lá atrás. E Era muito forte no Nordeste, de uma forma geral, né? Isso, mas em Alagoas eu acho que ele ainda era mais forte, com Guilherme Palmeira, com José Tomás Nonô. E vale contextualizar, a gente não falou até agora, eu acho, o Davi é filiado do DEM. Eu sou PFL, tá? Old school. Quem mudou foi o Old school. partido. Old Quem school. mudou foi o partido, eu continuo PFL. Old school. Você fez formação da Naumann e... Fiz Ô, da meu Naumann. amigo Inclusive Ronaldo depois de Caiado. amanhã tô indo pra Alemanha. Mas aí já é pela Konrad e Adenauer. Mas eu sou da velha guarda lá dos 16 anos, estudei na Naumann. Foi pra Gumes Nossa, legal. Bar. Não cheguei aí, não tive esse privilégio de viajar, não. Porque eu também era dos meninos da sala, tá entendendo? Então ia a galera mais velha. Mas a gente teve muito curso com a Naumann. Nosso professor, que hoje é até prefeito lá no Paraná, Marcelo Pupi, Sim. foi o nosso grande formador. E Onix, que agora vai ser o... Que vai ser Onix? o ministro do Gabinete Civil. Agora o Onix anda dizendo que não existe déficit da Previdência, ele tá numa... Não, mas ele não vai nos Não, trair, não. Assim como hoje- Jorge Bornhausen e Paulo Bornhausen fez. Santa Eu costumo Catarina, dizer né? que, não sei se vocês conhecem a história do Paulo Bornhausen, o filho do Jorge, mas o Paulo, pra mim, era o meu ídolo da juventude, tá entendendo? Aquele cara, aquele deputado... E pouco o Irineu. Hã? E o Irineu. Não, eu conheci ele. Irineu Bornhausen. Esse daí eu não conheci, não, da família, não. Eu só conheci o Paulinho. O Paulinho Nem era... conheço. E aí um dia, simplesmente, eles saem pra criar o PSD, que nem era um partido de direita, nem um partido Não de era esquerda, nada. nem era um partido de centro, não era um partido. Era. E Uma nos sigla, traiu né? e destruiu o nosso antigo PFL. Isso aí é uma mágoa, assim, que eu carrego da família Bornhausen muito, mas sou desse tempo aí. Hoje eu vejo amigos que foram formados comigo, já são deputados, como o Efraim Filho. O próprio João Roma, agora que chegou, não chegou pelo Democrata, mas chegou pelo PRB. Na Bahia. O João Roma, que é descendente do padre Roma da Revolução de 1817.
Da Olha família só. Roma, que ele é de Pernambuco. Exatamente. Ele foi pra Bahia por uma questão da semineto, mas ele é pernambucano. Exatamente, mas estamos chegando próximo ao fim desse Livrescast, edição número 21, e como sempre a gente finaliza com o nosso Momento Merquiol, o momento de você receber uma dica cultural do nosso convidado. E aí, Davi, qual é a dica cultural que você vai dar? Conheçam Alagoas. Vocês que ainda não conhecem, antes de querer sair do Brasil, vão conhecer o estado mais bonito do Brasil. A capital, sem dúvida nenhuma, não vou dizer do Brasil não, mas é uma das mais bonitas do mundo. O mar mais bonito do mundo. É o de Maragogi. É, o Maragogi. Maragogi, que é São perto Miguel de Pernambuco. São Miguel dos Milagres, São Miguel dos Não, mas eu Milagres, passei muitas férias em Maragogi. Maragogi é Eu não conheço, preciso conhecer. cidade Praia do linda. Patacho, que é ali na Rota dos Milagres, mas também vão conhecer o sertão, vão conhecer Piranhas, os cânions de São Francisco, que não é de Sergipe, é de Alagoas, vão conhecer Piranhas é uma cidade Penedo, muito bonita, histórica. Marechal Deodoro, que fica ali do lado de Alagoas. Às vezes você vai pro Porto Calvo francês. existe ainda ou não? Porto Calvo existe, mas Porto Calvo você Porto Calvo é ao norte, não é? é indo pra Maragogi. Indo É na pra estrada Maragogi, de é. Maragogi. Porque eu vejo que, por exemplo, muitas oligarquias pernambucanas também tiveram origem ali. Por exemplo, os Buarque de Holanda, Isso. Paz Barreto, Cavalcante, Melo. É impressionante. Calabar. Você já leu a história de Calabar? Não. O traidor nacional. E lá hoje tem uma releitura da história de Calabar, que ele era um brasileiro e ficou primeiro ao lado dos portugueses, depois traiu os portugueses para ficar do lado dos holandeses. E hoje tem uma releitura se ele era herói ou se ele era vilão. E pela releitura parece que ele estava querendo defender mesmo, que era muito melhor se ele tivesse a colonização holandesa Não tem lá na dúvida região nenhuma. do que a Apesar de portuguesa. ser cidadão português, sem dúvida nenhuma. Nenhuma. E então a minha dica para os... Pronto. A minha, em homenagem ao nosso Davi Maia, vai ser Graciliano Ramos. Leiam Vidas Secas. Esqueci de falar isso. Se é assim, eu vou apelar também. Ah, Leiam Guimarães Rosa. foi pro Mineiro. Leiam Carlos Drummond de Andrade. Escutem Clube da Esquina. Milton Nascimento. O coração mineiro ficou com ciúme das Não, indicações deixa eu falar do alagoanas. outro alagoano, pra bater com o Milton Nascimento. Ah. Djavan. Djavan sensacional. Bote no Spotify, quando você sensacional, estiver com a patroa do lado. Atualmente, eu acho que dos que, por exemplo, dos que ainda estão em atividade, com certeza, ele junto com o Lenine, que é pernambucano, acho que são um dos melhores da atividade. Não, Djavan. Ele agora tá com um disco novo Pop, depois de muito MPB, tempo. essa área, eu acho que eles são Depois os dois de muito melhores. tempo. Não escutei ainda o disco novo do Djavan. Vou... E deixa eu só fazer um parênteses. Claro. Você falou do Padre Roma. A minha família é descendente da Revolução Pernambucana, vieram corrido, Mas, rapaz... leão coroado. Se Mas no escon- fundo, Isso todo mundo é merece um um pouco outro pernambucano. Livrescast. É, no se esconderam fundo, lá, todo mundo é se esconderam pernambucano. lá em Em Alagoas. Alagoas para não ter Família as cabeças de Então, o dessas seu sangue liberal- antigas lá do período O seu açucareiro, liberalismo etc. vem do sangue desde o tempo colonial. Então. Porém, meu pai é comunista. Ainda continua comunista Meu ainda? pai? Sempre. Eu descobri que era liberal numa reunião do Ele partido lacrou PSB. 13, ele lacrou 13. Ele lacrou. Eu descobri que era liberal numa reunião do PSB. Na primeira conferência, meu pai me levou, eu menino. Quando cheguei lá, eu digo, meu Deus do céu, isso não é o que eu quero para o mundo. Pô, mas eu fiquei interessado por ouvir mais da história da sua família. Mas eu sei muito pouco, assim. Se você trouxer meu pai aqui, ele vai passar 200 anos falando. Mas assim, na Revolução Pernambucana, família Vasconcelos, correu de Pernambuco, família de Leão Coroado. Se escondeu ali na região de Bom Conselho, de Viçosa, que já é Alagoas, e ficaram ali por um bom tempo, e aí alguns voltaram e outros deram caminhamento lá, e muita gente aí da família hoje é uma família grande, inclusive o nosso Renan Calheiro é Vasconcelos. Eita, Olha só. todo mundo tem um primo. Não, Alagoas é um incesto coletivo. É, né? Todo mundo é parente, todo mundo é amigo do parente, todo... Não tem pra onde correr em Alagoas. Todo mundo é amigo do deputado também. Também, todo mundo tem o WhatsApp, fala com o deputado toda hora, Zé, com essa, dá esporro. com essa Faz anedota parte. histórica, então, que a gente termina essa edição número 21 do Livrescast. Davi, muito obrigado. Pô, foi interessante, divertido, nunca tinha dado uma entrevista tão divertida. Essa conversa valeu a Você pena. não viu com o álcool como é que é? E quando precisarem, que a gente pode fazer por, sei lá, Facebook. Vamos do acompanhar jeito que vocês seu quiserem, mandato. estamos lá. E preciso muito
da ajuda do Livres. O que vocês tiverem de ideia, o que vocês acharem que podem contribuir com o mandato de um simples parlamentar alagoano, estaremos lá para defender a bandeira e defender os ideais liberais. Estaremos juntos, com toda certeza, defendendo a liberdade em Alagoas e no Brasil inteiro. E com isso, chegamos ao final da edição número 21 do Livrescast, com produção de Vitor Naia, trabalhos técnicos e edição de Soli Makoviak, e a apresentação hoje minha, Mano Ferreira, com Vitor Naia. Apresentação de Mano e Ferreira, né? A Mari não pôde estar presente, mas na próxima edição ela está de volta aqui. Aí. Estaremos de volta na próxima semana. Acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, sempre em Spotify também agora. Eu Sou Livres, e assine o nosso canal em youtube.com/livres. O Naia lembrou de uma coisa importante. Nós agora estamos no Spotify. Todos os agregadores de podcast, agora também no Spotify. Envie a sua opinião, crítica ou comentário para o e-mail livrescast@eusolivres.org ou também através do nosso fórum de associados. Se você ainda não se associou, a propósito, acesse o nosso site em eusolivres.org/participe, faça o cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro na economia e nos costumes. Até a próxima!